Definição padrão de estilização no Tailwind, bora ver como funciona? Fala devs, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev+, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estilização padrão no Tailwind, um assunto bem importante aí e bem interessante, principalmente para quem está começando a utilizar a ferramenta. Então se liga no conteúdo. Seguinte devs, a gente está aqui com a nossa aplicação, nosso boilerplate em Vue, e hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante que é a estilização padrão dentro do Tailwind. A gente parte do ponto que estilização padrão dá a entender que quando a gente inicia uma aplicação já integrando o CSS para você poder trabalhar com os estilos ali, a gente tem que previamente definir algumas estilizações de forma global para evitar com que a nossa aplicação ela extrai ali o comportamento das tags, porque se a gente sabe, as tags elas possuem ali previamente uma estilização dentro do seu contexto de execução. E dependendo da forma que você estilize alguns contextos dentro da sua aplicação, isso pode ser um impeditivo, isso vem atrapalhar na hora de definir um modo layout ali para o seu projeto. Então o que acontece? Com o Tailwind ele não é diferente. A gente vê que o Tailwind ele possui classes utilitárias que retorna dentro dela aqui um CSS já predisposto. No caso aqui a gente está usando o Rounded Excel, que é o equivalente a 0.75 rem aí, que é o equivalente a 12 pixels, né? E assim sucessivamente, né? A gente tem aqui o PY-4, que representa o padding top e o padding bottom aí da nossa aplicação. E o Tailwind ele tem uma forma de fazer os cálculos de forma múltipla dentro de cada estilização, mas não é o tópico para esse vídeo. A gente vai abordar de fato estilização padrão. Em um outro momento a gente com certeza vai tratar essas questões. Mas tá, por que isso acontece? Isso ocorre porque quando a gente instala o Tailwind dentro aqui do arquivo principal, que é o arquivo que vai ser executado, no caso a gente está falando de um framework, essa abordagem ela também é utilizada para outras maneiras de implementações, mas aqui especificamente a gente importa essas três diretivas, que é o Base, o Components e Utilities. Utilities entrega classes utilitárias aí dentro do nosso contexto. O Components ele permite que a gente utilize essa estilização a nível de componentes, e o Base ele contém ali todo o estilo global. E se a gente fizer isso, se a gente considerar por esse ponto, estilos globais é a mesma coisa que eu vim no CSS e definir aqui na mão, né? A gente costuma definir aqui um margin 0, um padding 0 e um box sizing pegando ali o border box. Meio que a mesma coisa, tá? A gente tem aqui o mesmo conceito. No caso, o Base, ele contém aí estilizações globais. E aí, se a gente vier aqui na documentação do Tailwind que explica sobre os Base Styles, a gente tem aqui a visão sobre esses comportamentos. E aí, por exemplo, algumas questões, principalmente relacionadas a texto, e a gente pode citar o exemplo aqui de uma tag H1, por exemplo, aparentemente ela não vai ter a feição, a fisionomia de um H1 de fato. E aí a gente precisaria estilizar esse cara de forma distinta aí, para ele se destacar dentro da aplicação. E assim para os demais pontos. Tanto que se a gente vir e startar o nosso servidor aqui, vamos startar esse cara aqui para a gente poder ver. Já está startado, inclusive. E aí eu vou só chamar a porta dele aqui. Por acaso eu tenho o estilo do botão, mas se eu remover esse estilo daqui, se eu remover esse CSS daqui, o comportamento dele é idêntico ao comportamento dos demais textos. A gente não tem nenhuma diferenciação como a gente tem no HTML tradicional e, consecutivamente, aplicando aí o CSS referente a cada ponto que a gente precise. Então, para isso, a gente cria uma estilização mais personalizada. Então, esse é um ponto bacana do Tailwind, porque a gente consegue, através de classes já predispostas, montar um design parecido com aquilo que você realmente precisa. É bem diferente, na verdade, do Bootstrap. O Bootstrap ele já entrega ali uma categoria de componentes já prontos, já estilizados para que você apenas utilize os seus recursos dentro do seu código. O Tailwind não. O Tailwind a gente tem uma série de classes utilitárias que permite que você monte esse componente de forma personalizada à sua maneira. Mas tá, como que a gente pode definir esses estilos padrão? Porque, por exemplo, aqui a gente está vendo que o H1 ele não tem cara de H1. Ele se confunde com os outros textos da mesma maneira como o botão se confundia aí. Então, se a gente olhar aqui na documentação do Tailwind, a gente vai ver que ele nos permite usar tratativas para definição de elementos específicos de estilos base, né?
Então a gente tem essa diretiva chamada layer. E aí o que a layer ela vai fazer? Ela vai criar uma camada dentro da base de estilização já existente do meu código e vai personalizar esse estilo. Então no caso aqui a gente tem uma layer aplicada ao base que vai modificar o meu H1 aplicando o estilo aqui de sequência. E a gente pode fazer isso na prática aqui para que vocês vejam isso em ação. Por exemplo, eu posso vir aqui e estilizar diretamente o meu H1. Então vou colocar aqui um text do tamanho de 4xl e a gente salva aqui. E se a gente vir aqui, beleza, ele ganhou aí corpo de H1 de fato. Mas imagina que eu estou usando essa mesma tratativa em outras páginas, em outros componentes, e eu preciso reaproveitar aquele estilo, né, para a gente quebrar essa via de que se eu colocar tudo ali, eu sou obrigado a alterar ponto a ponto, caso um dia eu precise fazer uma modificação. Então, para evitar esse comportamento, a gente define isso direto na camada layer. Então, eu posso vir aqui dentro do arquivo onde a gente está importando as nossas diretivas, chamar aqui layer, passar para ele o base, que eu vou dizer que dentro do meu base é onde eu quero aplicar essa camada de modificação. Eu posso criar aqui, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aquele H1, vai aplicar para ele, ó, aqui ele está sugerindo o text 4xl, que foi o que a gente pegou lá. Só que eu vou diminuir um pouquinho para vocês verem aqui, e de fato isso funciona, tá? Então notem que o nosso H1 ele já está alterado aqui. Mas nada impede de você chegar aqui dentro da tag ou do elemento que você quer e altere esse elemento de forma manual. Nada impede, isso é tranquilo, né? Mas a gente observa que a gente tem um ganho de utilização da estilização que o Tailwind nos fornece para componentes e para padronização de estilização de elementos. Isso é muito bacana, porque evita que você esteja ali tendo que criar um base, criar um CSS padrão abaixo do que a gente já tem aqui para definir esses estilos padrão. Então esse é o conteúdo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Comenta o que você está achando dos nossos vídeos aí. A gente vem voltando cada vez mais com o canal aí e trazendo conteúdo bacana e de qualidade para vocês. E vamos que vamos, compartilhar esse conteúdo com a comunidade para a gente ser cada vez mais forte. Até a próxima!